Graça e paz a todos os irmãos. Estou fazendo a gravação deste áudio e através do que nós vamos falar nele, vamos dar início a uma das etapas desse estudo, que nós estamos chamando de quarta fase, quarto nível. E este é um nível que eu estou considerando o mais importante de todos. E é o mais importante de todos porque nele nós vamos poder compreender quais são os requisitos necessários, os mais básicos, que implica na questão do arrebatamento. O conceito que nós temos do arrebatamento é muito diferente do conceito que da revelação se refere. Como por exemplo, Paulo, ao descrever, fala que de maneira nenhuma nós precederemos aqueles que dormem. Está falando de quem? Está falando daqueles que morreram no Senhor, que descansaram das suas obras. De maneira nenhuma precederemos os mártires, os fiéis. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que eles são primícias. De maneira nenhuma os precederemos, porque eles são primícias. Eles foram separados como primícias. E aí nós vamos ter, dentro dessa classe, quem? Nós vamos ter os apóstolos. Existe um processo nessa questão. Paulo está levando em conta o que ele entendia da lei para explicar para nós este momento importante que é o arrebatamento. A ressurreição dos mortos e a captura daqueles que estão vivos implica na festa das primícias, ofertas que eram entregues para abrir o caminho para os demais sacrifícios, para as demais ofertas. Então existe um processo. E este processo revela que a primeira colheita que Jesus fará será daqueles que são as primícias. São aqueles que deram, que consagraram as suas vidas e foram fiéis até a morte. Estes são as primícias que são oferecidas na frente para abrir passagem para os outros que vão ao Senhor oferecer também sacrifícios. E ali está o Cordeiro, que ao mesmo tempo também é o sumo sacerdote, que foi oferecido à frente de todos. Foi o primeiro sacrifício perfeito oferecido no santuário celestial. Quando nós vemos a descrição do Senhor subindo ali do Monte das Oliveiras diante dos discípulos, subindo aos céus, com todos os seus discípulos contemplando, e os anjos disseram: por que vocês estão impressionados com a visão dele subindo? Da mesma forma, ele descerá. Mas a subida dele ao céu, ali, representava o quê? Ele se entregando perante Deus, o Pai, lá no santuário celestial. E neste contexto, ele disse que na casa do Pai há muitas moradas e que ele estava indo à frente nos preparar, juntamente com ele, moradas. Conectem todas estas revelações e vocês vão começar a entender que tudo está revelado lá na Torá. Jesus Cristo disse todas as coisas em plena conexão com a Torá, porque lá está o quê? O ensino fundamental. Na lei está o ensino fundamental
para que possamos compreender todas as demais coisas, inclusive esta. Com base nisto, podemos dizer que o arrebatamento é a entrega das primícias pelo sumo sacerdote diante do altar celestial, da mesma forma que foi ensinado a ser feito aqui, lá no início, quando Deus estabeleceu o processo para que fosse realizado a Ele qualquer coisa dentre os mortais. Entenderam? É a mesma linguagem de tudo aquilo que foi estabelecido lá no passado. Neste contexto, irmãos, é que nós podemos interpretar corretamente o arrebatamento. E nós que estamos dispostos a participar, temos que entender que precisamos alinhar as nossas vidas como sacrifícios diante de Deus, a fim de que assim que as primícias forem entregues, juntamente com elas, nós sejamos também. E daí a ordem correta que Paulo estabeleceu ali. De maneira nenhuma nós precederemos os que dormem, porque eles são as primícias que o sumo sacerdote vai entregar no reino celestial, diante do altar de Deus. E Paulo fala que num piscar de olhos, como um momento muito rápido, porque ele está considerando o tempo
que as coisas operam no reino da luz, a velocidade da luz, quase que simultaneamente, mas não no mesmo momento. Há um pequeno delay, há um pequeno intervalo entre os mártires e os demais, porque esses são as primícias. E no nosso meio, aqueles que dentre nós estão sendo, nesse tempo ainda, martirizados, fielmente guardando os valores da justiça, também serão entregues juntamente com os antigos. Por isso o Senhor diz, lá no 5º selo, que Ele estava aguardando até que o último mártir seja derramado. Então, aqueles que estiverem em conformidade com a mesma fé dos que são derramados, serão tirados e entregues ao Senhor. Agora, eu concluo essa observação, explicando para os irmãos, que independente de ter sido um mártir ou não, os valores a serem guardados e santificação tem que ser no mesmo padrão. Eu vou gravar mais algumas mensagens depois desta e vou dar como base isto que eu estou dizendo para que nós possamos acomodar todas as outras coisas que estivermos falando. Este grupo que nós formamos agora, que é o grupo final, ninguém pode ficar alienado do que nós estamos falando, porque nós estamos já dentro do filtro. Todos aqueles que estão aqui são aqueles que optaram por fazer o êxodo conosco. E o êxodo, irmãos, que nós estamos fazendo tem a ver com esta palavra que eu acabei de trazer aqui. Nós precisamos colocar tudo de lado e priorizar esta mensagem, porque ela será responsável para nos pôr ou tirar desta condição do arrebatamento. Estou sendo bastante claro com os irmãos. E não estou falando de um acho. Eu estou falando com base em estudos que realizo ao longo dos tempos. Eu entendi, por meio das revelações nos textos, porque estando dois num campo, um será tirado e outro levado. Estando dois numa cama, um será levado e outro deixado. Por quê? Há uma explicação, há uma lógica. E esta lógica está literalmente relacionada a isto que eu estou aqui ministrando para vocês. Está relacionado ao que se trata em oferecer diante de Deus como primícias. E nesse contexto, estudando a Torá, nós vamos encontrar detalhes que vão mostrar que muitas coisas que eram trazidas como ofertas eram repudiadas, porque não tinham o padrão para se encaixar neste contexto de ofertas ao Senhor. Nenhuma dessas coisas foi entregue lá atrás à toa. E não é porque nós estamos vivendo em 2021, milênios depois daquele momento, é que Deus tem alterado este conceito. Na verdade, o conceito que nós temos hoje, revelado em Cristo, permite-nos compreender de forma muito mais profunda. E é nesse sentido que eu quero falar com vocês a partir desta mensagem. Eu vou colocar esta parte como primeira daquilo que nós teremos que conhecer para compreender como é que deve ser estabelecido o nosso êxodo, a nossa liderança, como é que ela vai ser estabelecida, a partir de quais princípios que nós vamos estar trabalhando para estabelecer essa liderança, e como é que nós devemos possuir a consciência no que se refere ao arrebatamento, e entender que este êxodo que Deus está propondo a nós é um benefício exclusivo, é algo assim muito particular em razão
daquilo que nós estivemos ministrando e buscando nestes últimos anos, porque nós estamos voltados ao Senhor com este objetivo. E Deus está concedendo a nós a compreensão de forma lógica para não sermos deixados para trás. Ele está mostrando para nós todos os detalhes que implicam nesta questão da eleição. Deus está fazendo a eleição final e a iluminação que Ele está nos permitindo nos dá condição de entender exatamente por que um será deixado e o outro será levado, de maneira que eu e você possamos nos preparar no padrão daquele que será levado. Estão entendendo? Então esta é a ministração que vai abrir para nós o estudo da Torá. Por meio desta mensagem, eu estabeleço aqui algumas coisas. Vou estar me organizando com a Cíntia e com alguns irmãos que estão aqui na preparação desse estudo. E logo mais nós daremos continuidade através do ministério das irmãs que estão aí já envolvidas, para que todos cheguem a este entendimento. E você nos ajude a convencer os demais irmãos a participarem, a não deixar para trás essas ministrações, dado ao peso e a importância que ela tem, como eu já acabei de explicar. Eu encerro esta mensagem por aqui e deixo vocês conscientes do que se trata, a fim de incentivá-los a não desistirem, a permanecerem firmes, porque nós estamos em uma consagração bem profunda, buscando a orientação do Senhor, para que todos nós, para que cada um de vocês possa estar pronto de acordo com aquilo que Ele espera, de maneira que nenhum de nós seja deixado. Amém? Até mais.